Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Se você está aqui, eu imagino que você já assistiu aos outros vídeos deste curso de evangelização e evangelismo pessoal, não é isso? Neste vídeo, nós temos os questionamentos que as pessoas fazem quando nós estamos evangelizando, quando elas estão sendo evangelizadas. Então, os questionamentos que as pessoas fazem são esses aqui de baixo, né? E aí vem as perguntas, os questionamentos que eles fazem e também as respostas. Primeiro, a Bíblia foi escrita por homens, né? Geralmente a pessoa tem esse questionamento na rua, que a Bíblia foi escrita por homens. Sempre quando eu ouço esse questionamento, eu falo o seguinte: mas se Deus quer se comunicar com o ser humano para mostrar o seu projeto, se ele queria se comunicar e mostrar um plano, um projeto, um caminho para o ser humano, só pode ser pelo ser humano mesmo. Porque bicho não fala, não é isso? O único meio que Deus tem para se comunicar com o ser humano é através do outro ser humano. Então, mais natural do mundo. E tá, a pessoa às vezes fala um negócio, parece até que é uma coisa absurda, sabe? Foi uma coisa absurda. É claro, nós entendemos o sentido que ele está dizendo, mas quando a gente coloca isso, nós enfatizamos que a comunicação de Deus, por via natural, é via ser humano. Afinal de contas, a mensagem é para ser humano. Um outro detalhe interessante é que as pessoas que questionam isso, elas acreditam em muitas coisas feitas por ser humano. Não é isso? Elas acreditam em muitas coisas que foram feitas por seres humanos. Livro de história, né? Tem muita coisa na história que não é comprovado, que não tem como comprovar, eles acreditam. Um tempo atrás, eu estava pegando um livro, né, que o meu primo me emprestou, ele tinha, aí eu fui desfolhar assim, logo na primeira parte estava escrito assim, ó, há 6 bilhões de anos atrás. Ser humano que vai no banheiro, sabe, você fechar a porta para ninguém sentir o cheiro dele, ele está escrevendo sobre o que aconteceu, segundo ele, há 6 bilhões de anos atrás. E as pessoas acreditam. É o homem que escreveu isso aí. Percebe? Então a gente acredita, o ser humano ele acredita em muitas coisas que foram escritas por homem, que não tem prova, e ele acredita. Então qual é a dificuldade de você entender que coisas que são escritas por homem são verdades? É isso? Então esses questionamentos levam a pessoa a refletir um pouco mais. Ponto número 1 é o homem mesmo, que Deus tinha que usar, porque animais não tem como ser usado. Agora, como é a nossa clássica resposta, né? Homens inspirados por Deus, homens usados por Deus. Percebe? E um segundo ponto relevante também, que pode ser enfatizado aqui, ó, se você observar direitinho, você também acredita em homens. Percebe? Segundo questionamento que eles fazem: eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito, da minha forma. Isso é muito comum, tá? As pessoas têm esse sentimento de crer em Deus do jeito dela. E quando eu ouço isso, eu sempre cito Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se Deus criou os céus e a terra, ele é o dono dos céus e a terra. Aí eu faço a comparação com uma empresa. O mundo é a empresa de Deus. Ora, se Deus é o dono da empresa, os funcionários que somos nós, devemos trabalhar, viver nessa empresa do nosso jeito ou do jeito do dono da empresa. Quando você vai trabalhar numa empresa, as coisas, a forma como você trabalha, que você se comporta, que você serve à empresa, que você serve ao patrão, é do teu jeito ou é do jeito do patrão? Como é que com Deus pode ser diferente? Percebe? Então esses entendimentos é muito interessante para servir a Deus do jeito que Ele quer, não do jeito, porque Ele já estabeleceu o jeito que Ele quer. Tem que procurar agradar a Deus do jeito que Ele quer. E como Ele quer? Como é que eu posso saber? Na Bíblia, a palavra de Deus. E lembrando, aqui, ó, você respondeu aqui, ó. Geralmente é isso, né? O que é a Bíblia para você no questionário? Bíblia é a palavra de Deus. Então você está dizendo aqui que você acredita na palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus está dizendo que Deus criou os céus e a terra. E Ele espera a sua obediência, que você venha servir a Ele do jeito dele e não do seu jeito. Percebe? Outro questionamento: eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Tem gente que está lá dentro, mas está perdido e pior do que eu. Primeiro ponto: essa afirmação é verdadeira.
Você não precisa ir para a igreja para ser salvo. A igreja não salva. Quem salva é Cristo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, aquela clássica experiência. A igreja, ela não é uma obrigação para ser salvo. Ela é uma necessidade para se viver a vida cristã. Porque o homem é um ser social. Ele tem necessidade de conviver com pessoas, de dialogar, de sair, de bater papo, no caso, né, de sair, de ter relacionamentos. Ora, se você não frequentar a igreja, crendo em Jesus Cristo, crendo na Bíblia como palavra de Deus, você precisa bater papo com alguém, você precisa sair com alguém. Você vai sair com quem? Com o ímpio, que tem um pensamento diferente do teu, que tem ideias contrárias à sua? Ora, o natural é que você conviva com pessoas que são semelhantes a você, que creem igual você crê. Porque se você for no mundo, você vai ser corrompido. A Bíblia fala que as más conversações corrompem o bom costume. Não é isso? Então, leva a pessoa a pensar de que a igreja, para a salvação, não é obrigatória, mas é uma necessidade. É a clássica história da brasa sem o braseiro. Se tirar a brasa fora do braseiro, ela vai se apagar. Então a igreja é o braseiro, percebe? E o outro ponto aqui é que eles falam que tem gente que está lá dentro, mas está perdido e pior do que eu. E é verdade. Não dá um problema, isso é verdade. Mas isso não te exclui da sua responsabilidade para com Deus. E você precisa entender que a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta do outro, você vai dar conta de você. E é bom entender, eu tenho uma palavra que de repente vou até colocar aqui na parceria, se eu não colocar aqui no pacote, no nosso relacionamento, a gente pode compartilhar essas ideias. Eu tenho uma mensagem muito interessante lá no livro de Corinto. Se você pegar o livro de Corinto, capítulo 1, você vai ver que Paulo, quando ele vai escrever para Corinto, ele vai falar aquelas aberrações, aquela vergonha que é a igreja de Corinto, de tanta coisa errada, né? De facção, de heresia dentro da igreja, de irmãos colocando outro em processo, abrindo processo contra o outro. Você vai ver um filho ali tendo relação sexual com a mãe, e que normalmente é entendido como madrasta, mas outros entendem que é mãe. Ou seja, a igreja de Corinto é aquele retrato da igreja carnal, igreja problemática. Mas o grande ponto da igreja, da igreja de Corinto, ali no livro de Corinto, é o capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Que Paulo fala assim, ó, eu, apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Corinto. Ó, ele fala assim, ó, aquilo é a igreja. Aos santos da igreja de Corinto. Ele chama aquele povo de igreja, ele é igreja realmente, apesar dos problemas, eles são igreja. E eles são os santos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Tá vendo? Então, a carta aos Coríntios, o livro de Corinto, nos apresenta o verdadeiro tipo de que é uma igreja. Igreja é aquilo, cheio de pessoas falhas, corrompidas, mas é igreja. Foi nessa realidade que o Cristo decidiu se manifestar. Então tem que mostrar isso para o não crente. Olha só, a Bíblia, você está tendo uma visão muito santa de igreja, mas a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre igreja? Percebe? E outra coisa que vai ser falada daqui a pouco na outra pergunta, que se encaixa nessa também. É mesmo, lá dentro tem muita pessoa perdida e pior do que eu, é verdade. E no mundo não tem? Lá onde você frequenta não tem pessoas perdidas e pior do que você? Mas você não deixa de frequentar lá. Lá no bar onde você vai, nas festas onde você vai, nos ambientes que você frequenta, tem pessoas piores do que você, né? E perdidas. E você não deixa de estar lá por causa disso. Percebe? Então essas questões levam a pessoa a refletir. 4. Se Deus é um só, por que tem várias igrejas? Essa pergunta, volta e meia, acontece na evangelização. E quando alguém me pergunta, eu faço aquela comparação do Dia dos Pais. Imagina o Dia dos Pais. Tem uma família. Todo mundo quer dar um presente pro papai. Aí um quer dar meia. Outro quer dar sapato. Outro quer dar uma sunga. Né? Outro quer dar uma camisa. Outro quer dar um boné. Ah, não, vão dar uma viagem pro papai. Pô, vai dar sunga pro papai? Poxa, vai dar meia? Pô, vão dar uma viagem pro papai. E aí, na verdade, todos têm visão diferente, mas todos querem agradar ao pai. Só que eles querem agradar ao pai dentro da sua visão.
que eles acham que o pai vai gostar. O outro acha que o pai não vai gostar da viagem, vai gostar do sapato. Entendeu? O outro acha que não vai gostar nem da viagem nem do sapato, vai gostar do paletó. E aí cada um vai agradar o pai da maneira que achar melhor, ter liberdade para isso. Isso é a igreja. As igrejas evangélicas são os filhos querendo agradar o pai da sua maneira. Estão agradando ao mesmo pai, mas cada um da sua maneira. E todos são igreja, todos são filhos de Deus. E Deus fica feliz com o desejo de cada um agradar do seu jeito. Deus recebe os presentes, a adoração de cada um, desde que seja uma adoração de acordo com a palavra dele. Percebe? Então há diferenças, mas a essência é uma só. Todas as igrejas creem na Bíblia como palavra de Deus, todas as igrejas creem em Jesus Cristo como Salvador, todas as igrejas creem em Deus, creem na Bíblia, creem em Jesus, confessam Jesus, creem no céu, creem no inferno. A essência é a mesma. O que muda são pequenos detalhes, que um presentinho aqui, um presentinho lá. Percebe? Como é uma resposta interessante? Quinta, eu conheço vários crentes falsos. Foi o que eu falei agora há pouco. Isso também acontece muito. Quando a pessoa fala comigo, você conhece, eu conheço mais que você. Você não é da igreja e conhece, ainda mais eu que sou da igreja há mais de 30 anos. Eu também conheço. Conheci, tem bom, tem. Aí você pode repetir a questão da Corinto. E aí vem aquela grande colocação. Mas vem cá. Onde você vai não tem ninguém falso? Lá no bar não tem ninguém falso? No baile? Nas tuas festas? Percebe? Então as pessoas elas querem dar desculpa, mas não tem como ter desculpa. Lembrei agora da história de ilustração do irmão que saiu da igreja, o pastor ficou sabendo que escandalizou, sabe, com falsidade, com o irmão falso. Ele e a esposa saíram. Isso é um filme, tá de curta-metragem. Aí o pastor foi lá na casa dele. Aí estão batendo papo lá com a igreja, daqui a pouco a campanha tocou. Aí foi olhar no olho mágico lá. Olho mágico. Aí quando eu disse, o pastor! A mulher, o pastor! Aí ficaram meio sem gosto. E agora? O pastor tá aí então? Então abre, né? Aí quando ele abriu a porta, o pastor tava com a mala, aquela remala de alpinista, né? Aquela coisa aqui atrás. E ainda tinha uma puxando, aquela pequena, uma puxando na mão e uma para ter que fazer alpinismo. Aí quando ele abriu, aí eu posso entrar? Pode, a gente entrou, o rapaz acompanhou assim. Aí ele ficou sem entender nada. Quando o pastor entrou, o pastor falou assim, eu também quero ir. Esse é o nome do curta-metragem. Eu também quero ir. Aí a mulher e o rapaz, o casal ficou, e pra onde, pastor? Pra onde vocês vão? Vocês irão? É mesmo? Mas pra onde nós iremos? Eu falei, não sei, eu vim aqui pra saber, porque eu também quero ir. Peraí, pastor, não estou entendendo. O que está acontecendo? Aí o pastor explicou, olha só. Chegou a informação para mim que vocês desanimaram da igreja e que vocês estão saindo da igreja porque houve lá um escândalo lá, uma fofocada lá com o nome de vocês, né? E vocês falaram que viram muitas pessoas falsas, não é isso? É verdade, pastor. Não dá não. Muita igreja, muita falsidade, pastor. Não aguento mais não. Estou saindo fora. Então, se vocês saírem da igreja, eu estou entendendo que vocês estão indo para um lugar onde não tem nada disso e eu também quero ir. Percebe? Então, na verdade, não tem como fugir disso aí. Não quer ter problema com relacionamento com pessoas? Junta um dinheiro, vai para os Estados Unidos e tenta pegar um foguete e vai para outro planeta, vai para o espaço. E se bobear, ele encontra um ET problemático lá em cima. Percebe? Então é isso. Sexta, eu tenho que ir para a igreja e dar dinheiro para o pastor? Isso aí está um pouco relacionado com aquela questão lá do eu não preciso ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja? Entendeu? Percebe? Então, a ideia aqui é uma coisa mais debochada. Ele está dizendo que você dá dinheiro para o pastor. Que eu dou dinheiro para o pastor. A gente lembra quando alguém questiona sobre o dinheiro do pastor, fala, vou falar com você. Você já esteve na igreja alguma vez? Já. Lá quando você foi lá, você tinha água para beber? Tem. Tinha para beber. Tava escuro ou tava com luz na igreja? Tinha banco para sentar, tinha. Tem instrumento, tem microfone.
É isso? Ah, tem tudo isso aí. Tava pintadinha, né? O banheiro tava limpinho? Tava. Ah, tem ventilador? Tem ar-condicionado? Ah, tem outras coisas lá, tá? Quem paga isso aí, filho? Como é que paga? O governo? É o governo que dá aquilo ali? Percebe? Ué, isso aqui é um trabalho. As pessoas, quando estão em angústia, elas buscam igreja. Né? A vida espiritual é um fator muito importante que a gente precisa valorizar. Né? Investir. E para ter isso, tem que ter gasto. Né? A gente não depende, não recebe do governo, não. É nosso. Você acha errado? Você chegar junto também, com uma pequena parte? Né? E geralmente, quando a pessoa chega junto na parte dela, é 10%. Ah, 10% você gasta muito mais com cigarro, com bebida, com besteira aí fora, gasta muito mais do que isso. Percebe? Então, levar a pessoa a entender que a igreja tem gasto, pô. Se você não acha justo que os gastos sejam compartilhados, bancados por quem está lá, é mesmo, não acho não é normal não. Não é isso? Então, leva a pessoa a refletir que é natural que os gastos da igreja sejam bancados pelos membros da igreja. Ah, sim, lembrei do detalhe. E os pastores também trabalham, né? Aí cai aquele problema, mas tem alguns que não trabalham. Isso aí é a igreja que define. Aí quando alguém fala assim, mas aí tem o pastor trabalha. Vem cá, que tal você estar trabalhando? Você está trabalhando? Aí daqui a pouco você tem uma ideia de um negócio, você abre uma loja. Você trabalha, abre uma loja. Chegou no final do mês, o patrão falou assim, cadê o salário, pastor? Não precisa salário mais não. Você já abriu uma loja, tá ganhando dinheiro, não? Você não precisa mais ganhar dinheiro, não, que você já tem a sua loja. Você vai aceitar um negócio desse? Você acha normal? Percebe? Então, filho, nós estamos num ambiente, num mundo capitalista, onde as pessoas trabalham para ganhar o dinheiro dela. Claro, sempre tem um exagero ou outro, né? Mas estou falando de coisas básicas, do comum. Percebe? 7. Tem muita coisa errada na igreja. Mas também repetitivo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, crente falso aqui 5. Eu tenho que ir para a igreja, assim, é um pouco diferente, mas tem essas nuances aí, né? E aí, tem muita coisa errada, eu já falei. Eu confirmo que tem muita coisa errada, mas mesmo, assim como tem muita coisa errada no mundo. E você não sai do mundo por causa disso. 9. Eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo. Geralmente a pessoa, quando pensa em castigo, em Deus castigar, céu ou inferno, elas confundem as questões materiais com as questões espirituais. Porque ela se sente boa. Ela não mata, não rouba, paga a conta dela. Então, na verdade, ela não se sente uma pessoa pecadora. Aí, lembra do questionário? Aqui, você respondeu aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus. Percebe? E a palavra de Deus fala, que nós lemos aqui na nossa apostila, aqui do plano de salvação, né? Que eu apresentei o plano de salvação para você, que todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Percebe? Isaías 59 está aqui no nosso texto aqui. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Você não viu isso? Você não aprendeu isso? Você aprendeu também que não, isso não está na apostila, não, mas geralmente eu acrescento fora da apostila. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. O texto fala que não há nenhum justo na face da terra, ninguém que nunca peque. Então, entenda que uma coisa é a justiça do homem, outra coisa é a justiça de Deus. No mundo, você não matou, não roubou, você é uma boa pessoa. Mas com relação a Deus, todos nós somos pecadores. E você depende da graça e da misericórdia do Senhor, porque você é pecador. E aí tem geralmente algumas pessoas também, minha esposa faz muito isso, faz uma comparação, né? Olha só, você peca no pensar, no agir e no falar. Se somar seus pecados que você comete por dia, por semana e por ano, vai dar pecado a balde. Entendeu? Então você precisa se livrar desse pecado. E a única pessoa que se livra desse pecado é Jesus Cristo. Então você é pecadora. Você necessita do arrependimento. Tá? Parabéns por você não matar, não roubar. Mas não basta isso espiritualmente falando. 9. Eu sei que estou errado e vou para o inferno. Tem pessoas que afirmam isso categoricamente. Elas comem, eu sei, vou para o inferno.
Na verdade, ela fala da boca para fora. Geralmente, quando eu ouço isso, eu falo assim: vem cá, você tá achando que inferno é dor de barriga? É isso? É aquela coisa que você vai pagar, vai pra prisão, por exemplo, depois solta, é só passar um tempinho lá, é isso? É, é bem verdade, tem um segmento evangélico que crê nisso, né? Mas no geral os evangélicos, né, não crê nisso, crê na condenação eterna. Isso é outro ponto. Mas você acha que seja, mesmo que seja, que se você crê, alguém crê, seja temporário o inferno, a questão mesmo que se fosse temporário, é bom? Você acha que é uma dor de barrigazinha só? É coisa simples, você acha? É sério? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque o inferno, aí começa a ler o texto lá. É, é o ranger de dentes. Não é isso? E aí não é uma coisa simples. É algo terrível. Não se pode brincar com isso. Eu não sei se tem essa pergunta aqui, que há muito tempo que eu não pego esse ponto. Eu já usei tanto esse questionário que a gente vai estar, tá vendo? Eu nem anotei as respostas, eu já tenho a resposta que eu falo isso tanto que até a resposta eu não preciso nem anotar, que eu já falo de cor. Não sei se está aqui nas perguntas, eu vou adiantar agora se tiver, para não esquecer. As pessoas também falam que o inferno é aqui. O inferno é aqui, cara. Aí quando as pessoas falam que o inferno é aqui, eu falo assim, é mesmo? O inferno é aqui, né? Cerveja, baile, sexo, pagode, funk, é mesmo? Jogo de futebol, Flamengo, Fluminense, né? Estágio, piscina, praia, cachoeira, carnaval, Páscoa, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, feriado de Dia Trabalhador, rapaz, Disney, isso é inferno? Drogas, isso tu tá chamando isso de inferno? Rapaz, se você acha que isso aqui é o inferno, não queira nem conhecer o inferno bíblico. Não queira. Se com cervejinha geladinha, com redondinha, com braminha, com bebida, com cachaça, com todas essas farras que você tem aqui, está chamando de inferno, não queira conhecer o inferno bíblico. Décimo, se Deus quiser, um dia eu vou aceitar Jesus. A minha hora vai chegar. Observe quando a pessoa fala isso, ela está dizendo, ela tem um temor a Deus, ela até quer, mas ela concebe que quando chegar a hora, Deus vai tocar no coração dela. Sabe o que ela está querendo dizer indiretamente? Ela está falando assim, ó, eu só não estou lendo porque Deus não quer. Né? Não, um dia vai chegar a minha hora, um dia Deus vai me tocar. Quando Deus me tocar. Bom, quando Deus me tocar, então é porque Deus não te tocou. Então se Deus não te tocou, é porque Ele não quer que você vá agora. Percebe? Tem que desmontar essa ideia. Olha só, você está dizendo que se você não está lá, é porque Deus não quer. E o dia que Deus quiser, tu vai. Né? A não ser que você está me ouvindo aí agora também acredita na predestinação. Aí você vai concordar até com o ímpio aí, não é isso? Aí se você acredita na predestinação, já é outro papo. Mas, no geral, quem crê no livre-arbítrio, como eu creio, é bom mostrar para a pessoa que a decisão é dela. E que Deus, na verdade, já fez a parte dele, que é mandar Jesus Cristo ao mundo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e agora a decisão é sua, porque a parte dele foi feita. Então tem que quebrar essa ideia que a responsabilidade está sobre a pessoa. Então se você quer dizer, não que você está fazendo as coisas do mundo aí, está bebendo, fuma, faz o que tu quiser, é porque Deus ainda quer, não fica mais um pouquinho depois te chama. É assim? É um Deus que está compactando com práticas erradas? Percebe? Ué. De 10 foi para 12, mas como eu já acrescentei uma lá, então na verdade é 11, né? Seria a 11, agora que eu já respondi que é o inferno aqui, e agora seria a 12. E se esse negócio de céu e inferno não for verdade? Já me fizeram essa pergunta. Geralmente quando me faz essa pergunta, eu falo assim, olha só, se não, eu creio nisso. Mas se amanhã depois não fosse verdade, não tem nada a perder. Porque a proposta do cristianismo é a melhor proposta que tem. Independente de céu e de inferno, independente de uma esperança celestial, a proposta de vida do cristianismo é a melhor que tem. Porque a proposta de vida é você ser uma boa pessoa, você não matar, você não roubar, você ser fiel à sua esposa, não usar droga, ser honesto, entendeu?
perdoar. Tu quer proposta melhor do que essa? Não, fala assim, sem tecnicamente falando. Fala com sinceridade. Entre a proposta de ter praticado adultério e ser fiel, qual é a melhor proposta? Entre a proposta de ser fiel e ser um adúltero, qual é a melhor proposta? Entre a proposta de namorar ali respeitando a outra, qual é a melhor proposta? Entre a proposta de não se embriagar e se manter consciente, fora da bebida, qual é a melhor proposta? Se afastar do alcoolismo ou se enfiar no alcoolismo? Hein? Qual é a melhor proposta? Qual é a melhor proposta? Ter orgias sexuais ou fugir de orgia sexual? Hein? Qual é a melhor proposta? Se você pegar o que o mundo coloca de proposta, o que o Evangelho coloca de proposta, o mundo tem uma proposta melhor que o do Evangelho. Qual é a melhor proposta? Aborto ou contra aborto? Qual é a melhor proposta? A liberação de todo tipo de drogas ou ir contra a liberação das drogas? É só tu pensar nessa proposta. Mesmo que não existisse, a proposta do cristianismo é a melhor proposta para essa terra. Se não existir, se não existe nada depois da morte, eu não teria nada a perder. Mas tem, você sabe que tem. Agora, você tem tudo a perder. Eu não. Percebe? Se eu tivesse errado, o que vai acontecer comigo vai acontecer contigo. Mas como eu creio que eu estou certo, o que vai acontecer comigo não vai acontecer contigo. Porque segundo o nosso entendimento, a salvação é só para quem estiver em Cristo Jesus. Percebe? Bom, tem muitos outros questionamentos aí, eu coloquei só o básico aqui, e na medida que nós vamos nos relacionando na nossa parceria, esses questionamentos vão aumentando, vamos compartilhando nos canais. Como é um contato constante, né? Os compartilhamentos, vai ter os grupos compartilhando os evangelismos, edificando, colocando no grupo do Zap, no Instagram, né? As experiências de evangelização, compartilhando e cada vez mais nos edificando. A base está feita, ok? Então, geralmente, esses questionamentos são feitos. Mas tem muitos outros. E na medida que a gente vai crescendo nossa parceria, mais vamos nos edificando mutuamente. Ok? Bom, se a igreja quiser fazer esse treinamento, a sua igreja quiser fazer esse treinamento de evangelismo, nós estamos à disposição, tá? 0800, vai lá. Isso pode ser feito em um sábado, né, o dia todo, ou meio expediente, no domingo pela manhã, domingo o dia todo. E aí é só combinar. E aí nós fazemos o treinamento e depois partimos para a rua. Faz a parte teórica, vamos para a rua. Aí as pessoas vêm comigo e aí eu já mostro fazendo na prática, a pessoa vê na prática, né? E aí a pessoa faz uma simulação primeiro dentro da igreja, depois vai para a rua. Quiser marcar, é só convidar, nós estamos à disposição. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? É só entrar em contato. 21 98 091 9801, Rio de Janeiro. Meu e-mail tem colocado para vocês, prrsilvaavelar@gmail.com. Ok? Aqui, Pastor Renê, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.